Pessoal, falaremos hoje a partir aí do artigo 639 e faremos também a introdução ao habeas corpus, né? O artigo 639, ele trata da carta testemunhável. É um recurso aí bastante interessante. É um recurso que trata de alguns aspectos muito particulares, de alguns aspectos muito específicos. Ou seja, quando nós falamos da carta testemunhável, ela tem apenas duas hipóteses. A primeira hipótese é fazer com que tenha seguimento o recurso denegado pelo magistrado. E a segunda hipótese é que, em sendo admitido o recurso, né, de algum modo ou por alguma razão, é obstado a ele a expedição para que ele seja julgado pelo juízo de segunda instância. Então, a carta testemunhável só tem essas duas hipóteses, seja da decisão que denegar o recurso. E aí, André, quais são os recursos? São apenas dois recursos, né? O rese e o recurso extraordinário. Então, apenas esses dois recursos é que se interpõe a carta testemunhável, o rese e o recurso extraordinário. Você vai perguntar, André, mas por que eu não posso entrar com a carta testemunhável quando o recurso de apelação não for recebido? Porque nós já estudamos no artigo 581 que o não recebimento da apelação cabe recurso em sentido estrito, tá? Então, carta testemunhável só se recorre para buscar o julgamento de rese ou de recurso extraordinário, seja, né, no Tribunal de Justiça, seja no Supremo Tribunal Federal. Quando nós falamos em decisão que denega recurso, né, nós temos duas hipóteses. Agora estamos falando do inciso 1º aí do artigo 639. Então, ou seja, a denegação do recurso nada mais é do que a verificação ali da ausência dos requisitos da admissibilidade do recurso interposto, né? Quais são as hipóteses? Por exemplo, recurso em sentido estrito, agravo em execução e correição parcial, né? Ou seja, quando não há um recurso específico para impugnar esse julgado, é aí que cabe, então, a carta testemunhável. Então, nós podemos dizer que ele também é um recurso residual, ou seja, né, quando não tiver um recurso previsto, um recurso objetivo para se impugnar esse despacho, essa decisão do magistrado, é onde cabe a carta testemunhável. Por isso que ela só é interposta nas hipóteses, né, de denegação ou mesmo sendo recebido, não sendo dado seguimento ao recurso em sentido estrito e ao recurso extraordinário, porque, como nós acabamos de dizer, a carta testemunhável é um recurso residual. E para observar isso que eu estou dizendo, né, nós temos ali, por exemplo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná, que diz: da decisão que não recebe o recurso em sentido estrito, é cabível carta testemunhável. Então está aí, mais do que claro, mais do que óbvio, as hipóteses de cabimento da carta testemunhável, né? Quando nós observamos o inciso 2º, ele fala lá do obstar o seguimento do recurso ao tribunal. Então, não basta que o juiz não receba, ele até pode receber o recurso, mas pode criar algum óbice para que esse recurso seja, então, encaminhado ao tribunal, né? E esse óbice, normalmente, ele é de ordem pessoal, ou seja, normalmente é algum funcionário, é alguma razão que impede o encaminhamento do recurso ao tribunal. Nós veremos mais adiante essas oportunas alegações aí. Mas, né, importante aqui, por vezes o juiz recebe, mas não encaminha ao órgão superior para julgamento. E aí também, nesta hipótese, é atribuída a carta testemunhável como um recurso, mais uma vez dizendo aí, residual. O artigo 640 do Código de Processo Penal, pessoal, ele é uma verdadeira aberração jurídica, tá? Por que eu digo isso? Porque quando da leitura dele, vocês vão perceber todas aqui as incoerências que existem no artigo 640. A primeira delas é: a carta testemunhável será requerida ao escrivão ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente
as peças do processo que deverão ser trasladadas. E aí, pessoal, vamos aí, liguem os microfones e me digam se vocês conseguiram identificar o que é que está errado, né? Quase que um jogo dos 7 erros aqui, o artigo 640. Vamos lá. É que está requisitando as peças do processo para o escrivão? Esse seria um primeiro aspecto, mas talvez esse não seja o mais importante, Denise. Olha só o que ele fala. Nós estamos falando de um recurso. Quando nós vamos interpor o recurso, vocês aprenderam isso em prática, qualquer petição ela é endereçada a quem? Ao juiz? Exatamente, olha o que está dizendo aí. Aí está dizendo que ele será endereçado ao escrivão ou ao secretário do tribunal. Então, isso é uma total incoerência. Eu nunca peticiono para o escrivão, né? E aqui, quando fala escrivão, não é o escrivão de polícia também, é o escrivão técnico judiciário do fórum, né? Então, poderia também colocar lá o termo correto. Mas, até aí, tudo bem, até porque acabam sendo sinônimos. Mas o grande problema é esse, né? O artigo garante, o artigo prevê que eu peticione endereçado a quem não de direito. O escrivão vai despachar o meu recurso, ele vai verificar a admissibilidade da carta testemunhável. Então, olha a primeira incoerência, né? Ele traz uma informação importante até esse ponto. Então, tanto cabe carta testemunhável dos julgamentos de primeira instância, como também cabe carta testemunhável, já que ele fala lá do funcionário do tribunal, as decisões do Tribunal de Justiça. Então, essa é uma informação importante. Mas ele erra a partir do momento em que ele indica quem eu tenho questionamento, sendo aquele que indeferiu, mesmo sendo aquele que denegou o recurso. Sempre é encaminhado ao magistrado. Talvez esse seja aí o primeiro erro. Qual é o segundo erro também aí fatal que vocês podem observar? Não seria 24 horas, professor? Não, o prazo até está correto. O problema é quando ele diz o seguinte, Tatiana, ele fala assim, ó, deixa eu só voltar aqui na minha tela compartilhada para eu ler o artigo. Quando ele fala assim, 48 horas seguintes ao despacho. Aí eu pergunto, como é que você vai saber exatamente a hora que o juiz despachou? Que o desembargador despachou? Como é que eu vou saber isso? Então, na verdade, são 48 horas da intimação do despacho. 48 horas depois de que o resultado do despacho seja disponibilizado na imprensa oficial. Ou seja, a partir do que eu receba a intimação, que eu seja intimado na condição, por exemplo, defensor dativo pelo oficial de justiça, na condição de defensor público da justiça, na condição de defensor constituído pela imprensa oficial. Então, não é 48 horas do despacho, é 48 horas da intimação do despacho. Eu vou ficar grudado no juiz para ver a hora que ele despachou? Eu vou ficar ligado 24 horas no processo para ver lá a hora que entra no sistema o despacho do juiz? Não. Assim que a parte for intimada, ela tem, então, 48 horas para interpor o seu recurso. Então, percebam já essas questões, né? Então, as duas excrescências aqui que tem o artigo 640, primeiro, que eu não vou interpor uma carta testemunhável requerida ao escrivão ou ao secretário do tribunal, é ao juiz ou ao desembargador presidente da turma, né? Ou da Câmara. Outra situação é que as 48 horas não são do despacho, mas são da intimação do despacho que denegar o recurso. E aí a Denise observou bem também essa questão aqui, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladadas. Sim, Denise, quando ainda era processo físico, nós indicávamos em petição, olha, eu quero as folhas tais, o Tribunal de Justiça tirava o xerox e nós recolhíamos uma guia
em razão do xerox do Tribunal de Justiça, né? E o interessante é que o xerox do Tribunal de Justiça era muito mais caro do que eu pegar o processo e tirar o xerox lá na OAB ou tirar o xerox em qualquer outra papelaria. Era muito mais caro, era meio que absurdo, assim, a diferença de valores. Mas hoje, a grande questão é, né, que não existe mais aqui que se falar em cópias trasladadas no processo digital. Não tem como, não há necessidade de cópia, de xerox, de nada disso no processo digital. Então percebam aí, né, que esse artigo 640 ele traz informações importantes, que a única, vamos pensar assim, a única informação importante é eu saber qual é o prazo, por mais que ele me indique aqui uma forma errada de contagem do prazo, né? Ele me traz a informação de que existe a possibilidade da carta testemunhável contra decisões de primeiro grau ou contra decisões de segundo grau. Então, traz informações importantes, mas ele vai te induzir em erro se você interpretar esse artigo literalmente, se você não compreender o que de fato ele quer dizer sobre essa interposição e o prazo da interposição do recurso. Entenderam, pessoal? Sim, professor. Maravilha. Obrigado aí pela participação de vocês. A aula fica muito melhor quando eu escuto aqui a voz de vocês, quando vocês participam. Continuando, então, só para não restar dúvidas sobre essa situação, pessoal, usualmente apresenta-se a petição de interposição do recurso ao juiz, ainda que ele seja o autor da decisão impugnada. Então, esse é independente da situação, independentemente se você está interpondo ela contra a decisão do juiz de primeiro grau ou contra a decisão do tribunal. Segunda situação, prazo da interposição. O prazo é de 48 horas. Olha aí o que fala a jurisprudência de Minas Gerais. Não se conhece da carta testemunhável depois de transcorrido o prazo de 48 horas, estatuído lá pelo artigo 640 do Código de Processo Penal, uma vez que intempestiva. Então, fiquem atentos ao prazo de 48 horas. Raramente nós temos prazos em horas no processo penal. Raramente. Normalmente nós temos o prazo de 5 dias, de 10 dias, de 15 dias. Raramente temos prazos em horas. E esta é uma exceção. Quanto à contagem do prazo, nós temos então que ela ocorre a partir da intimação da decisão que denegar seguimento ou obstar o prosseguimento do recurso, e não do despacho. Então percebam, existe o despacho ele é encaminhado à imprensa oficial, quando ele for efetivamente publicado, começa a contar as 48 horas para a interposição do recurso, não é do despacho. Né? Porque se você começar a pensar que a data é a partir do despacho, e se passar mais do que 48 horas até que ele seja publicado, então você perdeu o prazo? É claro que não. E aqui nós temos também que privilegiar a garantia do duplo grau de jurisdição. Então tem que ser compreendido de forma expansiva aqui, extensiva, a redação do artigo 640, para que nós tenhamos uma compreensão correta, né, dinâmica, mas também que ela seja garantista. E no caso aqui, garanta o exercício do duplo grau de jurisdição. Então, 48 horas a partir da intimação, né? 48 horas a partir da intimação da decisão que denegar o recurso ali, né, observado. Bom, peças do traslado, pessoal, aqui mais uma vez, né? Olha como isso é bastante interessante. Se ele está falando que tem que tirar peças do traslado, ele já está nos indicando um outro aspecto, os efeitos do recurso. Ou seja, já está nos dizendo que se precisa ficar uma cópia no tribunal recorrido, é porque este recurso só é recebido no efeito devolutivo. Se ele fosse recebido no seu duplo grau de efeitos, devolutivo e suspensivo, nada mais seria adequado que não necessário tirar cópias do processo. Se ele está dizendo que precisa do traslado, é porque nós temos aqui o recebimento da carta testemunhável apenas no efeito devolutivo. Então, tiram-se cópias do processo, o processo original sobe para o tribunal
com a carta testemunhável e o traslado fica para a execução provisória da pena. Qual é o problema disso? O problema é a decisão recente do STF, que diz que não pode haver execução provisória de pena. Ninguém será considerado culpado, senão depois do trânsito em julgado. Então, olha só as circunstâncias das quais nós estamos diante, né? Uma questão simples, ela nos remete a outras particularidades, a outras especificidades da análise do recurso. Por mais que ele somente seja recebido no efeito devolutivo, em que pese a decisão do STF, estará suspensa a execução da pena até que haja o trânsito em julgado. Artigo 641. O escrivão ou secretário do tribunal dará recibo da petição à parte e no prazo máximo de 5 dias para o recurso em sentido estrito ou de 60 dias para o recurso extraordinário, fará a entrega da carta devidamente conferida e consertada. Ou seja, aqui ele está dizendo que o recurso será anexado às cópias tiradas ali do processo para que seja encaminhado ao tribunal. É isso que ele está dizendo. O detalhe aqui bastante interessante é que, né, fala aqui que o escrivão ou secretário dará recibo da petição. Não precisa, porque eu estou protocolando ou no cartório, no protocolo, ou eu estou peticionando digitalmente. Então nós vemos que alguns artigos eles fogem de contexto frente à atual realidade do direito processual penal, à frente à realidade do processo como um todo. E hoje nós estamos diante do processo digital. Então, ou seja, não há necessidade de ter recibo do escrivão ou do secretário do tribunal, né? Ele tem um prazo, sim, para tirar as cópias, que é 5 dias ou 60 dias, para entregar o recurso para que ele seja encaminhado à superior instância. Recibo de petição é a petição de interposição da carta testemunhável. É o que eu acabei de dizer, não há necessidade de pegar recibo de nenhum funcionário, já que eu estou ou protocolando ela no cartório distribuidor, ou eu estou interpondo o meu recurso por meio aí das vias digitais. E, mais uma vez, ele faz referência expressa somente a 2 recursos. Então, nós só temos aí como hipótese para a interposição da carta testemunhável quando, né, da denegação ou do não seguimento do recurso em sentido estrito, ou quando nós falamos do recurso extraordinário. Então, são hipóteses bastante importantes, são hipóteses bastante interessantes que vocês têm que ficar muito atentos aí quando da análise deste recurso, da carta testemunhável, né? Um outro aspecto da carta testemunhável é o fato de que ele não tem um rito próprio. A carta testemunhável não tem um rito próprio de julgamento. Ela segue o rito dos recursos não recebidos. Ou seja, a carta testemunhável seguirá o rito ou do recurso em sentido estrito ou do recurso extraordinário para o seu julgamento. Uma outra situação, aquela que eu disse lá no início, né? Quando é que o recurso tem ali obstado o seu seguimento? Quando por ato dos funcionários do cartório. E aqui ele vem falar sobre uma punição administrativa. Olha só, o escrivão ou secretário do tribunal que se negar a dar o recibo ou deixar de entregar sob qualquer pretexto o instrumento será suspenso por 30 dias. O juiz ou o presidente do Tribunal de Apelação, lembrando que não existe mais Tribunal de Apelação após a emenda constitucional 45 de 2004, em face de representação do testemunhante. Olha aí um fato importante, né? A nomenclatura que se utiliza para as partes do processo. Quem interpõe uma carta testemunhável é o testemunhante. Quem é recorrido, o polo passivo do recurso da carta testemunhável é o testemunhado. Então, face à representação do testemunhante, imporá a pena e mandará que seja extraído o instrumento, sob a mesma sanção, pelo substituto do escrivão ou do secretário do tribunal. Se o testemunhante não for atendido, reclamar ao presidente do tribunal adquém, que avocará os autos para o efeito de julgamento do recurso interposto da pena. Percebam aqui também a riqueza deste artigo, né? Por mais que ele continue ali
trazendo resquícios do artigo 640, mas ele é um artigo bastante rico. E ele traz aqui também a questão do processo disciplinar por responsabilidade funcional, assim como vocês estudaram em direito administrativo, garantido o contraditório, a ampla defesa, produção de provas, recursos, né? Então ele fala aqui de um processo ético-disciplinar ou um processo administrativo, porque o juiz não vai, ou o presidente do tribunal não vai punindo ou suspendendo ninguém sem dar a esta pessoa o direito de defesa. Então, nós estamos diante aqui da citação de um processo administrativo disciplinar com relação à conduta do funcionário público, né? Uma outra questão extremamente importante é que, por vezes, o juiz pode agir de ofício ou ele deve ser, então, instado por meio de uma representação do testemunhante, ou seja, daquele que interpôs a carta testemunhável e não teve ali seguimento ao seu recurso. Mais que isso, pode não virar nada. Pode eu lá fazer a representação perante o juiz ou o presidente do tribunal, pode ele aplicar a sanção e mesmo assim, né, preenchendo os requisitos de admissibilidade à carta testemunhável, não encaminhar para julgamento em superior instância. Aí abre-se uma outra possibilidade, que é a reclamação perante o Tribunal Superior. Ou seja, olha, doutor, desembargador, presidente do Tribunal Superior, eu já representei, está aqui a cópia perante o juiz, ele até puniu o funcionário, né, abriu um processo ético-disciplinar contra o funcionário, mas não virou nada, né, e o meu recurso não chegou ao tribunal. E aí, então, ele avocará, ou seja, ele chamará para si aquele recurso para que haja o julgamento, então, da carta testemunhável. Quando nós falamos em responsabilidade funcional, só para acrescentar aquilo que eu já disse, né, o processo administrativo ético disciplinar, ele foi então introduzido na nossa legislação por força da Constituição Federal de 88. Com relação à avocação, nada mais é do que o tribunal chamar para si o presente recurso para que ele seja julgado, para que seja dado o devido prosseguimento a ele. Deixa eu ver aqui. Bom, Denise, vou encaminhar aqui novamente para você o link da nossa aula, mas o link é o mesmo, tanto é que vocês entraram, tá? O link é o mesmo, não tem nenhum aluno aqui. Oi? O link não realmente, a gente clica no link na sala, não entra. Aí no Teams tem duas salas abertas, a gente clica numa, não vai, aí tem uma outra e a gente conseguiu achar essa outra, mas tem gente que não tá no grupo. E pelo link não consegue acessar. Então, peraí que deixa eu pegar o link aqui novamente e já vou encaminhar para vocês, mas assim, eu não sei qual é a hipótese aí de ter duas salas, não sei como isso aconteceu, tá? Porque nós só temos uma sala aberta aqui, para mim só aparece uma, mas não tem problema, vamos ajudar os colegas aí a entrarem na nossa aula, por mais que a nossa aula esteja aí sendo gravada, né? Mas eles também têm o direito aí de comparecerem na nossa aula. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer, peraí. Tá.
Denise, encaminhe esse segundo link para mim, para eles, por gentileza, aí. Deve resolver o problema. Tá, professora, eu vou pegar aqui, vou tentar encaminhar para eles, então. Professora, eu mandei, tá? Aí, Tá, joia. Obrigado, viu, se eles Denise? falarem alguma coisa, eu mando aqui no chat. Tá, joia. Obrigado. Pessoal, vamos dar continuidade, então, aqui à nossa aula, né? E aí depois a gente vê o que está acontecendo. Bom, na sequência aí nós temos o artigo 643, que fala sobre o procedimento da carta testemunhável, ou seja, vem dizer que extraído e autuado o instrumento, observar-se ao disposto nos artigos 588 e 500. Vamos lá, pessoal, deixa eu voltar porque alguém tinha ativado o meu mudo aqui. Bom, então, nada mais é do artigo 643 do que o fato a qual nós estamos aqui observando. Regulou tudo, saiu até a tela compartilhada. Aí, agora sim. Então, mais uma vez, o artigo 6... Oi. Eu acho que foi eu sem querer, desculpa. Sem problema, doutor. Eu acho que eu apertei sem querer aqui. Tá bom, não tem... Tá. Então, olha só, pessoal. Quando a gente observa o artigo 643, ele nada mais é do que a efetivação, né, da informação de que a carta testemunhável não tem um procedimento próprio. Ela segue o rito, ela segue o procedimento, se for o caso do recurso em sentido estrito ou do recurso extraordinário, né? Por quê? Porque ela deverá ser encaminhada ao tribunal para julgamento. Então, por óbvio, ela vai seguir o rito do recurso ao qual deve ser julgado. E mais interessante que isso é a possibilidade, ou seja, então, encaminhado a carta testemunhável, né, encaminhada a carta testemunhável ao tribunal, quais são as hipóteses de julgamento? O que é que pode acontecer? E para isso, nós temos 4 hipóteses, né? O artigo 644 diz o seguinte: o tribunal, câmara ou turma, a que competir o julgamento da carta, se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso, ou se estiver suficientemente instruída, decidirá desde logo de méritos, ou seja, julgará o mérito já do recurso ao qual se buscava ali o reconhecimento. Então percebam comigo aqui, acompanhem comigo aqui, quais são essas 4 hipóteses, né? A primeira hipótese é não conhecer a carta testemunhável, porque ela não preenche os requisitos de interposição. Quais são os requisitos, né, de interposição da carta? São apenas 2, pessoal. Olha como é fácil, né? Um deles é a tempestividade. Então, nós temos aí a tempestividade e o outro é a legitimidade de parte. Então, se for intempestivo ou se for ilegítima a parte que interpôs o recurso, logicamente que não vai
dar seguimento. Não vai ser, ele pode até ser recebido, mas será improvido a carta testemunhável. Bom, a letra B, qual é a segunda hipótese? Conhece da carta testemunhável, dando-lhe provimento, determinando que o recurso obstado suba para o seu conhecimento. Então, primeiro, não conhece a carta testemunhável por falta de requisitos. O segundo, conhece e determina que o processo seja encaminhado ao tribunal para julgamento. Na terceira hipótese, conhece da carta e, ao invés de simplesmente dar provimento a ela, já julga aquele recurso que tinha sido obstado. Ou seja, talvez seja aqui, né, a decisão mais plena que se poderia alcançar com a carta testemunhável. Tanto a recebe, como já julga o mérito do recurso que tinha sido lá obstado ou denegado. E com relação à última hipótese, logicamente, né, conhece da carta, mas nega-lhe provimento. Então, na primeira hipótese, na letra A e na letra D, a carta testemunhável ela não tem provimento. Na letra A, porque ela não preenche os requisitos de admissibilidade. Na letra D, porque simplesmente ela não tem fundamento. Na letra B e C, na letra B, conhece da carta e dá provimento para determinar que o recurso seja encaminhado ao tribunal. E na letra C, que talvez seja o julgamento mais pleno, conhece da carta e já julga o recurso recorrido. Então, ela acaba sendo muito mais prático, muito mais fácil, né? O objetivo de todo mundo que entra com a carta testemunhável é alcançar aqui o que dispõe a nossa letra C. Então, esse seria o objetivo, seria a forma de conhecimento mais pleno da carta testemunhável. Artigo 645. O processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o processo do recurso denegado. Só vim complementar aquilo que já foi dito aí pelo artigo 644. Artigo 646. A carta testemunhável não terá efeito suspensivo. Excelente. Porém, não poderá executar liminarmente a pena, em razão de que ninguém será considerado culpado, senão em razão do trânsito em julgado, né? Mas se vocês forem questionados sobre isso, é certo que a carta testemunhável é recebida somente em efeito devolutivo. Nós sabemos que não ter efeito suspensivo não vai gerar nenhum prejuízo aí para o réu neste momento, mas sabemos também, né, que por força da lei ela é recebida somente no efeito devolutivo. Pessoal, tem alguma dúvida sobre carta testemunhável para que nós possamos falar um pouquinho sobre habeas corpus? Não, professor, tranquilo. Pessoal, é bastante simples, tem alguns detalhes de interpretação, mas logicamente não é aí a matéria mais complexa que nós temos ou que tivemos até agora, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre recurso de habeas corpus. Já começo errando, não é recurso, tá? Habeas corpus é uma ação de natureza constitucional, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que tem como finalidade o restabelecimento de um direito fundamental, no caso, o direito à liberdade, o direito a ir e vir. Então, esse é um primeiro aspecto, né? Segundo aspecto do habeas corpus, eu já vi ele escrito, pessoal, de todas quantas formas erradas possíveis. Talvez ele seja aí o recurso mais conhecido e pouco interpretado, tá? Porque todo mundo já ouviu falar de habeas corpus e acha que serve para tudo, e não serve. Por mais que ele seja considerado como um remédio constitucional, por mais que ele seja uma ação, né, de ordem constitucional, ele está inserido no Código de Processo Penal entre os recursos. Por isso que gera essa dúvida. Por isso que algumas pessoas vão dizer que o habeas corpus é um recurso e não uma ação restauradora, constitutiva, garantidora de um direito fundamental. Uma outra situação sobre o habeas corpus é que ele pode ser tanto liberatório quanto preventivo. Ele tanto age para libertar aquele que está ilegalmente privado do seu direito fundamental de ir e vir, como em caráter preventivo, para evitar que alguém seja preso
de forma ilegal ou sem que seja preenchidos os requisitos ali, né, da prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, sobre esses aspectos. Então, nós temos aí todas essas questões relativas ao HC, né? Tanto o fato de que ele não é um recurso, mas ele tem uma natureza de ação constitucional, tanto o fato de que o habeas corpus não tem custas, né? Por ser tecnicamente uma ação, não existe despesa processual para o HC. Um outro aspecto também componente a ele é que não há necessidade do jus postulandi para a impetração do habeas corpus, né? Qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus, sendo advogado ou não, e também existe ali a situação de que o habeas corpus, mais uma vez, não é uma ação composta de formalidades, tá? Pode ser feito manuscrito, pode ser feito em papel de pão. Muitos presos fazem o seu próprio habeas corpus ao tribunal, né? Buscando ali sensibilizar o tribunal da ilegalidade da prisão a qual ele foi acometido. Então, habeas corpus tem todas essas características aí, tá? Inclusive a ausência do jus postulante, pessoal. Então, algumas considerações, então, bastante preliminares sobre o HC. Ele vem previsto lá no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, né? Ele é dito na própria Constituição como uma ação autônoma, né, de natureza constitucional. A finalidade dele ali é coibir ou reparar os abusos da ilegalidade, da constrição da liberdade do indivíduo. Ele tem como a sua fundamentação, né, e eu gosto muito desse trecho aqui, trazido pela doutrina, pelo José Afonso da Silva, que ele fala o seguinte: logicamente, a garantia não deixa de ser um direito. No exemplo já mencionado, o devido processo legal é uma garantia do direito à liberdade, mas também é um direito, garantido pela ampla defesa e pelo contraditório. Até mesmo o habeas corpus é uma garantia. Pode ser visto como um direito, o direito de utilizar um instrumento constitucional. Entretanto, assim, a diferença entre direito e garantia é sensível. Há direitos que não são garantias, como o direito à vida, embora todas as garantias sejam também direitos. Então ele traz aí essa situação bastante importante. Quando nós falamos do habeas corpus, ele significa tomar o corpo, ou seja, faz aí a apresentação de alguém que esteja preso em juízo para que a ordem de constrição à liberdade seja justificada, podendo o magistrado mantê-la ou revogá-la. E aí é onde eu vejo, né, muitos advogados se precipitarem com relação ao habeas corpus, né? Por quê? Porque nós temos medidas antecedentes ao habeas corpus, relaxamento de prisão em flagrante, né? Liberdade provisória, liberdade condicional, e aí, negando-se tudo isso, eu ainda entro com o habeas corpus perante o juiz de primeira instância. E eu só vou ao juiz de segunda instância, ao desembargador, ao tribunal, entrar com habeas corpus, quando eu esgotar, quando ali eu tiver, né, exaurido todas as possibilidades na busca da liberdade ou da manutenção da liberdade do indivíduo. Então, eu vejo, às vezes, uma precipitação em impetração de habeas corpus, já direto no tribunal. Vejo gente impetrando habeas corpus direto no STJ, no STF, sem seguir os trâmites normais a qual ele é cabível, né? Uma outra questão importante aqui é a terminologia para aquele que perdeu a liberdade ou está na iminência de perder a liberdade, né? Quem diz que advogado não tem paciente não está totalmente correto, porque aquele em favor do qual eu impetro um habeas corpus é chamado de paciente. Então, nós, advogados, também temos os nossos clientes e não deixamos de ter também os nossos pacientes. Outra questão que eu gostaria aqui de comentar com vocês sobre o habeas corpus é que a liberdade, pessoal, não é somente aquela tirada pelo cárcere, tá? Não é isso. Tanto é que nós já vimos que quando uma denúncia ela é
negada, cabe o recurso em sentido estrito. Quando uma denúncia é recebida, cabe habeas corpus na busca do trancamento da ação penal. Então, muitas vezes, uma acusação infundada vai também ali, de algum modo, gerar a limitação da liberdade do indivíduo. Tá? Então, o simples fato de alguém ser processado garante aí também o direito à utilização do habeas corpus para o trancamento da ação penal. Qual é a origem do habeas corpus, pessoal? De acordo aí com Pontes de Miranda, diz que o habeas corpus surge na Inglaterra no ano de 1215, no capítulo 29, né, na Magna Carta de Liberdade, ou seja, né, na lei máxima daquele país. E aqui eu gosto muito do que ele diz que as demais conquistas do povo inglês para a garantia prática, imediata e utilitária da liberdade física. Então, esses são os grandes objetivos do habeas corpus. Garantir que a pessoa tenha liberdade física de forma prática e imediata. Então, é também aí uma situação bastante interessante, né? E continua dizendo que a prisão é a arma menos pública. Ninguém a percebe, os poucos poderão ter notícia. Oprime as escuras, nas prisões do interior dos edifícios e nos recantos. É violência silenciosa, secreta, ignorada e invisível, portanto mais grave e mais perigosa do que qualquer outra, né? E essa também é a posição do Galdino Siqueira, pessoal. Então, percebam aquilo que se propõe, de fato, o habeas corpus. No Brasil, ele tem a sua origem em 1832, por meio do Código de Processo Criminal, né? Ele não vinha constando da Constituição Federal, por mais que houvesse ali uma referência à necessidade da prova, né? Da formação da culpa do indivíduo em razão da sua prisão, para que ele fosse apresentado à autoridade judiciária, para que a autoridade judiciária pudesse confirmar aquela prisão, mas ele não vinha descrito de forma expressa na Constituição do Império. Já na Constituição Republicana de 1891, aí sim, nós já tínhamos a presença do habeas corpus, né? Às vezes aí já também como inspiração para outras legislações, como também todo um movimento mundial, né, que culminou na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, lá no artigo 8º consta o habeas corpus, na Convenção Europeia de 1950, artigo 5º, inciso 4º, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, artigo 7º. Então ele acaba sendo aí tanto uma legislação, uma ordem constitucional, né, como também por normas internacionais que foram aí, né, sufragadas pelos acordos internacionais que o Brasil é signatário. Qual é a natureza jurídica do habeas corpus? Eu disse para vocês que ele é uma ação, né? E eu não falei por nada. Eu falei porque está escrito isso na Constituição Federal. Como vocês já estudaram o direito constitucional e com certeza já leram aí o artigo 5º, inciso 77 da Constituição, mas talvez naquele momento passou desapercebido. Lá diz expressamente que o habeas corpus é uma ação e não um recurso, né? E esta aí é a posição majoritária da doutrina como um todo. Então, habeas corpus é uma ação e não é um recurso. Quais são as espécies de habeas corpus, né? Nós temos habeas corpus tanto liberatório quanto temos o habeas corpus preventivo, conforme nós já havíamos dito. Com relação a esta ação constitucional, ela é gratuita com relação às suas custas e despesas, então nós não temos custas processuais em relação ao habeas corpus, e existe também, como eu disse, ele não é ali aplicado de forma plena, existem algumas restrições, né? Para toda regra existe uma exceção, e a exceção que eu trago aqui para vocês é que não existe habeas corpus contra punições disciplinares militares, ou seja, das Forças Armadas e da Polícia Militar. Então, naquelas hipóteses de prisão militar, não cabe habeas corpus. Pessoal, para a nossa próxima aula, nós vamos falar sobre mandado de segurança, tá? Mandado de segurança.
No mandado de segurança, é importante nós compreendermos a diferença entre habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. Habeas corpus, acabamos de falar. Habeas data tem a mesma função do habeas corpus, mas com relação a informações, a base de dados, seja base de dados de empresas públicas, né, o próprio poder público, ou até mesmo de empresas privadas. Então, eu quero saber quais são os registros, por exemplo, que existem a meu respeito, né, no SPC Serasa. Se eu não tiver acesso, eu entro com habeas data e o Estado me garante o acesso à informação. Isso melhorou muito, né, depois da lei da transparência, do acesso à informação, mas o habeas data ainda é um recurso bastante importante. Recurso que eu digo também é uma ação constitucional bastante importante na busca aí de que possamos ter acesso às informações, né? E ele está aí prescrito no artigo 5º, inciso 69, também ali da Constituição Federal, pessoal. E quando eu falo de mandado de segurança, eu estou falando da exigência da garantia de um direito líquido e certo, né? Então, o mandado de segurança, ele existe e ele atua de forma também excepcional, também residual. Aquilo que não cabe habeas corpus, aquilo que não cabe habeas data, cabe mandado de segurança, pessoal. E esse será aí o nosso estudo, então, na nossa próxima aula. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui agora à disposição de vocês. Muito bem, não havendo dúvidas, nossa aula, como eu disse, foi gravada, será disponibilizada para vocês aí na sequência, né? Façam suas perguntas, participem e acessem o AVA, tá bom?